capítulo 12, glória a Deus. Glória a Deus. Do versículo 5 em diante. Capítulo 12 de Atos, versículo 5 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha. Glória a Deus. Glória a Deus. No decorrer desde a semana passada, né? Chamei 2 pregadores para trazer a mensagem, mas os 2 não pôde estar, né? Então, eu creio que o Senhor que quis, né? Assim, permissão dele, porque tudo é pelo querer e a vontade do Senhor, né? Permissão do Senhor. Não fazemos nosso querer, mas sim o querer do Senhor Jesus. Amém? Vamos assim estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pedro, pois, nós vamos começar do versículo 5, amém? Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com as suas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas alpacas. E ele fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas sua capa e segue-me. E saindo o seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele.
E Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calasse, contou como o Senhor tiraram da prisão. E disse: Anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Glória a Deus. Só até aqui. Amém? Se os irmãos quiserem ficar sentado ou em pé, eu vou fazer só um minuto de oração. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua direção, Senhor, nesta noite. Meu Pai, da Tua palavra, Jesus. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor possa nesta noite falar, Senhor, no nosso coração. Meu Deus, aquilo que nós não que nós queremos ouvir, mas que precisamos, Jesus. Direcionando, orientando e nos ajudando mais e mais, Senhor. Porque sem o Senhor nada podemos fazer, Senhor. Sem o Teu Espírito Santo nada podemos fazer, Jesus. Só estamos aqui porque, Senhor, foi permissão do Senhor, meu Pai. Por isso te pedimos, Senhor, direciona nossas vidas nesta noite. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui está falando, glória a Deus, acerca de Pedro, né? Glória a Deus. Foi preso, glória a Deus, pelo Herodes. Aqui está dizendo no versículo 5, Pedro, pois, foi guardado na prisão e a igreja fazia uma contínua oração. Glória a Deus. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por Pedro. A igreja estava intercedendo por Pedro. Glória a Deus. Mesmo na hora daquela aflição, mesmo na hora daquela luta, aqueles irmãos estavam assim reunidos, né? Orando, intercedendo pela vida de Pedro. Glória a Deus, assim também estamos fazendo nesta noite. E muitas vezes estamos fazendo pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, né? E tem assim nos pedido estar assim em oração. Glória a Deus. Pedro estava assim na prisão, mas os irmãos estavam reunidos. E eu creio que ele também estava em oração. Glória a Deus, mesmo preso, ele estava assim em oração. Glória a Deus. Porque Herodes queria assim tirar a vida dele, né? Queria assim fazer aquela festa e executar ele. Glória a Deus. Antes um pouco, está dizendo que Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também Pedro. Ele queria fazer a mesma coisa com Pedro, né? Mas ele não sabia que o Senhor estava guardando todo o tempo, todo momento, a vida de Pedro. Glória a Deus. Ali naquela prisão. Aqui está dizendo, e Pedro foi guardado, porque ele não estava ali para ser morto, mas sim para ser guardado, né? O Senhor estava assim protegendo, estava livrando ele, estava assim defendendo ele, ali naquele momento, né? Glória a Deus. E estava ali também para ele ver a glória do Senhor. Glória a Deus. Tem um particular com o Senhor também, ali naquele lugar. Glória a Deus, que muitas vezes nós passamos por algumas provas, algumas lutas, algumas perseguição, e muitas vezes nós não entendemos, mas tudo é permissão do Senhor, tudo é pelo querer e pela vontade do Senhor. Glória a Deus. Mas a igreja estava orando por Pedro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eles estavam intercedendo pela vida de Pedro. Eu creio que Pedro também estava assim orando. Estava assim buscando ao Senhor, mesmo na hora da luta, da prova. Porque na hora da luta, da prova, não é hora de nós desanimarmos, não. Mas é a hora de nós buscarmos mais ao Senhor, né? Clamarmos mais ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Aqui no versículo 6 diz: e quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite, compareceu, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e a guarda diante da porta guardava a prisão. Ele estava ali preso, mas assim o Senhor deu uma tranquilidade tão grande para Pedro que ele dormiu. Ele dormiu ali no meio daqueles dois soldados. Mesmo na hora da prova, mesmo na hora da luta, da perseguição, o Senhor nos dá, né, um sono tranquilo. O Senhor nos dá assim uma paz, porque o Senhor nos dá um descanso, né? Porque nós temos que descansar nele. Mesmo na hora da luta, da prova, entregamos na mão do Senhor e descansamos no cuidado dele, né? Foi isso que Pedro fez. Estava descansando sobre o cuidado do Senhor. Glória a Deus. Estava descansando sobre o cuidado do Senhor. E a igreja continuava orando por ele. Continuava clamando por ele. Bem assim nós temos que fazer, continuar orando, clamando por aqueles que estão assim sofrendo perseguição pelo amor do Senhor Jesus, né? Sofrendo por estar levando a palavra do Senhor, os pastores, né? Os missionários que estão assim em outros países sofrendo pelo amor da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós como igreja temos que estar assim em oração, né? Vigilante todo momento em oração, orarmos sem cessar. Glória a Deus. Para que o Senhor venha assim dar vitória para esses irmãos que estão assim fazendo o querer a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia Jesus. Eis que sobreveio um anjo, resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro na ilhaga, e despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te. Então o anjo foi até Pedro, glória a Deus, foi até Pedro e resplandeceu ali naquele lugar e despertou Pedro. Mas Pedro achava que ele estava assim, tendo uma visão, né? Ele não achava que ele estava assim, estava acontecendo aquilo mesmo. Muitas vezes tem acontecido coisa na minha e na sua vida que muitas vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Glória a Deus. Nós muitas vezes ficamos nos perguntando por que isso está acontecendo. Mas tudo que acontece na vida da gente é permissão do Senhor, né? Glória a Deus. E na hora, no momento certo, o Senhor Jesus irá assim nos dar a vitória, nos dar o livramento, assim como ele deu a Pedro, que estava ali naquela prisão, né? E o Senhor ainda tinha uma grande obra na vida de Pedro, para ser realizada através dele. Bem assim é na minha e na sua vida. Se a luta está grande, se a prova está grande, é porque o Senhor tem muito o que fazer ainda na minha e na sua vida. Nós não venha desistir, nós não venha desanimar, mas nós venha confiar no Senhor, né? Glória a Deus. Confiar no Senhor. E aqui ele disse-lhe o anjo: cinge-te e as tuas alpacas. Ele fez assim, disse-lhe: mas lança as costas a tua capa. O Senhor está dizendo para Pedro, para ele cingir, se preparar, estar pronto, né? Glória a Deus, porque muitas vezes nós estamos cochilando, né? Glória a Deus, estamos querendo ficar cochilando em dois pensamentos, né? Estamos querendo ficar fora daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Glória a Deus, mas o Senhor quer que a gente desperta cada dia mais, né? Glória a Deus. Nós vemos que hoje em dia as pessoas que servem ao Senhor não estão mais assim ligadas nas coisas de Deus, né? No céu, estão mais assim ligadas nas coisas da terra, né? Terrestre, sabendo que tudo aqui vai perecer. Glória a Deus, nós temos que guardar nosso tesouro, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus, porque sabemos que tudo aqui na terra vai perecer, mas muitas vezes nós estamos dormindo, né? Dormindo nas coisas do Senhor, dormindo para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus, queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Glória a Deus, muitas vezes não queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós fazemos, né? Então Ele está pedindo para nós nos prepararmos. Glória a Deus, cingir, né? Se preparar para estar assim preparado como soldado valente diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Então Pedro assim fez, né? Pegou, arrumou a sua sandália, as suas alpacas e pegou a sua capa. Glória a Deus.
E saindo o seguiu, e não sabia que era real. Ele estava achando ainda que era uma visão que ele estava tendo. Glória a Deus, mas o Senhor já estava trabalhando, né? Já estava assim tirando ele assim daquela prisão, para que o nome do Senhor viesse ser glorificado. O nome dele viesse ser exaltado, né? Através da vida de Pedro. Glória a Deus, porque o Senhor Jesus confunde, né? Glória a Deus. O nosso Deus confunde. Glória a Deus. Aqueles que querem, assim, fazer o mal para os servos e a serva do Senhor. O Senhor Jesus assim confunde, né? E dá o livramento para o seu povo. Porque sabemos que o Senhor Jesus sempre tem, glória a Deus, nos ajudado, sempre tem assim livrado o seu povo, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Glória a Deus. Mesmo que pareça impossível. Glória a Deus. Enquanto o inimigo tem procurado, né? Assim tirar, assim destruir o povo de Deus. O Senhor Jesus tem assim, através da nossa oração, através da oração do povo do Senhor, o Senhor Jesus tem dado o livramento, né? Tem guardado, tem abençoado a vida dos servos do Senhor. E na nossa vida também. E da vida daqueles que estão levando a palavra. Em outros países, em outros lugares que é proibido, né? Entrar a palavra do Senhor. Mas é através da oração do povo do Senhor. Eles estão sendo alcançados, né? Glória a Deus. E temos que sempre estar assim unidos, como essa igreja estava, orando pelos servos e as servas do Senhor, que tem saído daqui ou de muitos outros países para levar a palavra do Senhor, para falar do amor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabemos que muitas vezes nós queremos evangelizar, queremos fazer a obra do Senhor, mas muitas vezes nós não temos orado, né? Pelos que têm levado a palavra do Senhor e têm sofrido, né? Glória a Deus pelo amor da palavra do Senhor, pelo amor do Senhor Jesus, né? Para que a salvação venha chegar àquelas pessoas que estão naqueles países que não autoriza assim a entrada, né? Da palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós, como igreja, ultimamente, nesse século que nós estamos vivendo, estamos dormindo, né? Estamos assim, cochilando em dois pensamentos. Nós não estamos firmes na presença do Senhor como nós temos que estar. Porque via que a igreja, mesmo que Pedro estava lá sossegado, dormindo, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Por quê? Porque a igreja estava em vigilância, orando e vigiando e buscando ao Senhor pela vida de Pedro. E o anjo do Senhor foi lá e livrou ele. E hoje em dia, o que nós estamos fazendo para a obra do Senhor ser assim alcançada, aquelas vidas que ainda não foram alcançadas? O que nós estamos fazendo? Nada. Muitas vezes nós falamos de boca, mas o nosso coração, na verdade, não está perto do Senhor, está longe do Senhor Jesus. Glória a Deus, porque sabemos que temos que viver, nós como servos do Senhor, como os evangélicos da presença do Senhor, né? Temos que estar em constante oração, oração sem cessar. Glória a Deus. Como Jesus fez ali quando ele foi orar no Getsemane, né? Ali naquele monte, ele pediu para os seus discípulos estar em vigilância, estar orando, ajudando ele em oração, porque ele estava ali numa luta, né? Glória a Deus espiritualmente. Mas aqueles discípulos não conseguiam, estavam dormindo. Glória a Deus. Eu vejo essa palavra como hoje em dia, né? Que nós estamos dormindo diante da presença do Senhor. E muitas pessoas perecendo, né? Que vai levar a palavra do Senhor. Estão sofrendo por aí. Glória a Deus. E nós, como igreja, estamos dormindo. Mas era para nós estarmos orando, né? Intercedendo por esses irmãos, essas irmãs. Que têm assim sofrido pelo amor da palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque não é só nossa oferta, né? Que evangeliza, não. Mas também a nossa oração. Mas também a nossa busca incessantemente pela presença do Senhor. Glória a Deus. No versículo 10 diz: E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, e para a terceira, qual lhe abriu por si mesmo. E tendo saído perante uma rua, logo o anjo do Senhor se apartou. E Pedro, tomando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes. Aí Pedro viu que foi o anjo do Senhor que tinha livrado ele, né? Na verdade, o anjo do Senhor tinha tirado ele daquela cadeia. Glória a Deus. Muitas vezes a nossa fé está tão pequena, está tão pouco, ou mesmo nós não estamos assim ligados na presença do Senhor, que muitas vezes o Senhor tem feito muitas maravilhas nas nossas vidas, nós não temos entendido, né? Nós não temos visto aquilo que o Senhor tem feito por nós. Glória a Deus.
Mas aquela hora, Pedro caiu em si, viu que o Senhor tinha livrado ele, tinha ajudado ele naquela prisão. Glória a Deus. Aí ele pegou e foi para casa, né? Glória a Deus. E considerando isso, ele foi para a casa de Maria, mãe de João. E quando ele chegou lá, ele bateu na porta e uma moça foi lá atender. Só que a moça achou, ouviu a voz deles e voltou correndo para avisar. Mas o povo achou que aquela moça estava assim, fora de si, ou mesmo vendo um anjo. E não acreditaram no que aquela moça tinha falado. Mas assim o Senhor Jesus tinha feito, né? Um milagre na vida de Pedro. Tinha enviado um anjo para livrar ele. Glória a Deus. E muitas vezes isso que tem acontecido na minha e na sua vida. Nós temos que buscar ao Senhor. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós temos... O nosso coração está incrédulo diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Nosso coração está incrédulo, né? Daquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Glória a Deus. E daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E através dessa palavra, glória a Deus, eu quero mais falar sobre a oração, né? E a oração, se nós não estivermos em oração, sempre em oração, em sinceridade diante da presença do Senhor, em constante oração, nós não podemos vencer nada. Porque nós temos que vencer através da oração, através da consagração, através do jejum diante da presença do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós, como servas e servos do Senhor, queremos assim resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, da força do nosso braço, ou mesmo com as nossas palavras. Mas muitas vezes não é desta maneira que nós resolvemos, não é dessa forma, mas é sim buscando a presença do Senhor. Buscando um milagre, seja qual for esse milagre, seja qual for, seja um milagre impossível, o Senhor é o Deus do impossível, Ele tudo pode fazer em nossas vidas, glória a Deus. Se nós estivermos ligados no alto do céu, buscando a presença do Senhor, glória a Deus, o Senhor fará muito mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Glória a Deus, aqui em João 14, 13, só um versículo. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Glória a Deus. O Senhor Jesus fará aquilo que nós pedimos, né? E sabemos que Ele deixou também o Espírito Santo para nos ajudar, para assim estarmos nos guiando, nos orientando, nos direcionando. Glória a Deus, em todos os momentos das nossas vidas. Mas para isso, nós temos que buscar, né? A presença do Senhor. Nós temos que buscar aqueles que não são batizados do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, né? O revestimento do alto do céu, que é isso que vai fazer nós vencermos na presença do Senhor, continuarmos, prosseguimos na presença do Senhor. Glória a Deus. Aqui em Tessalonicenses. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Temos que orar sem cessar. Glória a Deus. Temos que buscar o Senhor sempre, seja aqui ou seja em casa. Glória a Deus, todos os momentos das nossas vidas, nós vamos estar buscando a presença do Senhor, porque glória a Deus, não temos vitória sem oração, sem buscarmos, sem se dedicarmos na presença do Senhor. Muitas vezes nós queremos fazer assim do nosso jeito, da nossa maneira. Glória a Deus, do jeito mais fácil. Mas nós não temos que fazer o jeito mais fácil, nós temos que fazer orando, intercedendo, buscando, né? Diante da presença do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, achamos que vai ser mais fácil, e o Senhor coloca nós pelo caminho mais difícil. Faz igual aquele povo que passou 40 anos no deserto. Por quê? Porque desobedecia a palavra do Senhor. Desobedecia aquilo que o Senhor tinha ordenado, né? Ao teu servo Moisés, para que eles fizessem. Bem assim está acontecendo nos nossos dias. O Senhor tem orientado o pastor, né? Para nos direcionar, para assim nos orientar como andar na presença do Senhor. Mas nós temos indo pelo caminho mais difícil, né? Glória a Deus, que é o caminho da desobediência. Glória a Deus, que é não buscarmos ao Senhor como nós precisamos buscar. Glória a Deus, se dedicar, glória a Deus, de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Glória a Deus.
18, Lucas. Glória a Deus. Mateus, 1 Mateus 7, 7. Aleluia, Jesus. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Abatei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos da maneira mais difícil, né? Da maneira mais complicada. Mas o Senhor Jesus tem nos ensinado como buscar a Ele, né? Como pedir, como clamar. No momento mais difícil, de angústia, de tristeza, né? De aflição, nós temos que buscar ao Senhor. Glória a Deus, enquanto nós podemos achar. Glória a Deus, invocar Ele enquanto está perto. Porque vai ter um tempo que nós não vamos mais poder clamar, né? Quando o Senhor Jesus voltar, nós não vamos poder mais clamar ao Senhor, porque Ele não vai nos ouvir mais, né? Essas portas não vão estar mais abertas, porque os servos e as servas do Senhor já vão estar na glória, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E se nós estivermos desapercebidos, nós não vamos ir, né? Nós vamos ficar, porque a palavra do Senhor é clara, né? Nós temos que orar e vigiar todo o tempo, né? Porque nós não sabemos o dia e a hora que o noivo há de vir. Glória a Deus. Que o noivo há de vir para nos buscar. Aleluia, Jesus. Lucas 18, 5. 7, aleluia, Jesus. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo vós, que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Glória a Deus, aqui diz sobre a viúva, né? Que estava sempre assim, clamando aquele juiz fazer justiça, né? Pela causa dela. E ela insistia tanto que o juiz não temia a Deus, nem aos homens. Mas por causa daquela insistência daquela mulher, ele pegou e fez a justiça pelaquela mulher. Porque ela insistiu tanto. E bem assim nós temos que fazer perante a presença do Senhor. Muitas vezes, pela primeira luta, a primeira prova que nós passamos, nós queremos desistir. Nós queremos parar, nós queremos desanimar, nós queremos voltar atrás, né? Mas não é assim que nós temos que fazer. Mas temos, assim, clamar sempre, né, ao Senhor Jesus, insistir sempre, porque assim como esse juiz fez justiça pela causa dessa mulher, o Senhor também levantará do trono e fará assim a justiça pela minha e pela sua vida, abençoará a minha e a sua vida, mas assim se nós estamos sem cessar de orar assim, sem cessar de buscar a presença do Senhor, glória a Deus, porque sabemos que nós temos que orar sem cessar, né? Buscar a presença do Senhor sem cessar, para que Ele possa nos responder, glória a Deus, para que Ele possa nos ajudar nos momentos mais difíceis. Glória a Deus das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Hoje em dia nós estamos muito desanimados, né? Na presença do Senhor. Mas os irmãos que estão assim, tendo poucas forças, e estão aqui na presença do Senhor, vamos clamar pelos que estão sem força, né? Pelos aqueles que estão desanimados, aqueles que estão querendo, pensando em desistir. Porque para o Senhor fortalecer eles, ajudar eles, né? Como a igreja clamava por Pedro, nós temos que clamar pelos nossos irmãos, nós temos que entrar em oração pelos aqueles que não estão tendo força. Glória a Deus. Porque diz a palavra do Senhor também, não lembro na onde, mas é melhor duas pessoas do que uma só, porque quando uma cai, a outra ajuda a levantar. Isso que nós temos que fazer pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, é tentar ajudar eles se erguer, estar em pé na presença do Senhor, através da oração, através de uma palavra, glória a Deus, através de uma palavra de ânimo, glória a Jesus, para que eles possam se firmar na presença do Senhor e buscar por aqueles que estão desanimados, estão sem vir para a casa do Senhor. Se você lembra, se eu lembro de alguém que não está mais frequentando a presença do Senhor, vindo para a casa do Senhor, vamos interceder por eles. Glória a Deus. Vamos entrar em oração para que Deus venha abençoar, venha ajudar a vida dos jovens, né? Como a diaconisa Simone estava ali orando. E desde quando eu cheguei no culto hoje, agora aqui no ciclo de oração, me veio na minha mente, né? Para nós intercedermos pela vida dos jovens, pela vida dos adolescentes, né? Para que eles venham a permanecer na presença do Senhor. Porque é o futuro da nossa igreja, né? É o futuro, assim, da igreja do Senhor Jesus. É, os jovens, né?
Glória a Deus, e o inimigo tem lançado muitas coisas, né? Coisas que aos olhos dos jovens é bom, né? Ao parecer deles é bom. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus pode livrar, pode ajudar eles, né? Glória a Deus. Eu li uma palavra também, não me lembro mais na onde, porque eu sou meio abençoada para guardar versículo, que nós temos que orar pelos nossos jovens, né? Para que o Senhor Jesus batize com o Espírito Santo, né? Dê o batismo com o Espírito Santo para eles, para o Espírito Santo fortalecer, ajudar eles. Não só os jovens, mas todos, né? Para que o Espírito Santo possa ajudar na presença do Senhor Jesus. Eu creio que eu só permaneci na presença do Senhor até hoje, porque o Senhor Jesus me ajudou, né? O Espírito Santo, assim recebi o batismo do Espírito Santo muito cedo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? E até hoje estou aqui firme. De vez em quando, porque eu não sou, né, super mulher, de vez em quando vira e mexe, eu fico meio desanimada, mas o Espírito Santo está ali para me fortalecer, para me ajudar na presença do Senhor. Vamos clamar, irmãos, vamos pedir que o Espírito Santo do Senhor venha nos fortalecer e venha batizar aqueles que não são batizados, para estar firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Para estar firme, para quando o Senhor voltar, nós estamos preparados, unidos, né? Numa só fé, numa só união, num só amor. Glória a Deus. Porque sabemos que lá em cima não vai entrar desunião, não vai entrar contenda, não vai entrar disse-me-disse, não vai entrar eu querendo fazer mal para minha irmã, nem minha irmã fazer mal para mim, não vai entrar lá. Porque o Senhor Jesus mesmo diz na tua palavra, nós temos que amar nosso próximo como a nós mesmos. Como é que nós vamos chegar no céu se nós não conseguimos amar nosso próximo aqui? Nós falamos que amamos o Senhor Jesus, mas o nosso próximo que está do nosso lado, precisando de ajuda, nós não conseguimos amar. Nós não conseguimos acolher, nós não conseguimos abraçar, nós não conseguimos levantar. Glória a Deus. Aqui não é uma competição, na presença do Senhor não é uma competição, mas sim um ajudando o outro, né? Para nós chegarmos lá na glória. Glória a Deus. Você não pode ajudar com palavra nem nada, mas vamos ajudar em oração, né? Buscando a presença do Senhor, ajudando nossos irmãos. Glória a Deus. Orando sem cessar. Irmã, não tenho tempo na minha casa para orar, mas em pensamento nós estamos orando, intercedendo, né? Entregamos nossos irmãos na presença do Senhor. Glória a Deus. Jeremias, a última, amém? Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso que o Senhor tem procurado na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. Para que nós venhamos buscar Ele. Para nós acharmos Ele, vamos buscar Ele de todo o nosso coração. Glória a Deus. Aquilo que está difícil para mim, está difícil para você. Vamos entregar na mão do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir nosso coração a Ele, né? Porque Ele entende. Ele compreende. Se Ele não compreender, o Espírito Santo vai interceder por nós, né? Com gemidos inexprimíveis. Mesmo sem palavra, o Senhor vai nos ouvir. O Senhor vai nos atender e vai nos ajudar, né? Para que nós venhamos ficar firmes. Glória a Deus, até a volta do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz na palavra dele: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Através do Espírito Santo dele, ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século, né? Glória a Deus. Nem um minuto nós não podemos viver sem o Senhor Jesus. Nem um segundo, né, nesse mundo nós não podemos viver sem o Senhor Jesus, sem a presença dele. Glória a Deus. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Eu não sou pregadora, mas sei falar que Jesus é maravilhoso. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.